Seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade, né? Nós estamos finalizando o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense esse trimestre. E nós hoje falaremos sobre a lição 13ª, a lição 13. E o título dessa lição é o segundo e grande mandamento. O texto que foi proposto aqui pelo pastor, não sei se foi erro lá, mas está em Êxodo 20, 39, e não tem esse versículo. Então, eu procurando aqui, o texto que nós vamos utilizar aqui é Mateus 22, 39, que fala exatamente do grande mandamento que está em Mateus 22, 39. E nós vamos ler agora o texto proposto aqui, né? E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que está aqui na capa dessa lição. Então, irmãos, quem escreveu essa lição foi o pastor Romilton Lourenço. E na lição anterior, a 12ª, a lição 12, está lá a biografia desse querido pastor. Desde aqui nosso agradecimento. Queremos também agradecer aos inscritos, né, e aos novos inscritos por ter acompanhado todo esse trimestre conosco. Que Deus possa sim estar abençoando poderosamente a vida dos queridos irmãos, né? Estamos aqui com a finalidade de crescermos no reino de Deus. Eu, você, todos nós poderemos crescer juntos, né, se assim é a vontade do nosso Deus. Então o autor dessa lição, o pastor Romilton, ele fala sobre uma ilustração, na verdade, né? Que existiu um homem chamado Paulo. Ele era mecânico, honesto, trabalhador, que sempre carregava a sua maleta de ferramenta e fazia questão de carregar em seu coração bondoso o amor ao próximo, né? Todos nós devemos guardar, levar, né, dentro do nosso coração, na verdade, essa maleta. Quando voltava para casa, depois de um dia cansativo, quase não viu a senhora com o carro parado no acostamento. Chovia forte naquela noite. Quando se aproximou, viu uma senhora dentro do carro e logo percebeu que ela precisava de ajuda. Então, ele se propôs a ajudar essa senhora. Parou o seu carro mais à frente e aproximou. Assustada, aquela senhora pensou que pudesse ser tratada de um bandido. Quando Paulo percebeu que ela estava com amedrontada, ele assegurou: eu estou aqui para ajudá-la, a senhora. Não se preocupe, meu nome é Paulo e eu vou trocar o seu pneu furado. Paulo então se abaixou, colocou o macaco, levantou o carro e logo ele estava trocando o pneu. Ficou encharcado, sujou-se de graxa, machucou uma das mãos. Enquanto Paulo apertava as unhas porcas da roda, ele abriu a janela e começou a conversar. Ela abriu a janela e começou a conversar com ele. E disse que não dali ele estava de passagem, que não era dali que estava de passagem, e que não sabia como agradecer pela preciosa ajuda. Paulo apenas sorriu enquanto se levantava. Afinal, aquela senhora perguntou quanto lhe devia. Ele tinha imaginado tudo de ruim que poderia ter acontecido, e se Paulo não tivesse parado e ajudado. Paulo não pensava em dinheiro, tinha dentro do seu peito amor ao próximo. Era o seu modo de viver. Assim respondeu: se quiser me agradecer, da próxima vez que a senhora encontrar alguém que precise de ajuda, dê para esta pessoa aquilo que ele fez. Ajude, ame ao próximo. Esse é o dever de todos nós, né? Amar o nosso semelhante, como diz ali. Então, continuando aqui a história, alguns quilômetros depois, a senhora parou em um pequeno restaurante e a garçonete trouxe uma toalha limpa para secar aquele cabelo molhado. Ele dirigiu um sorriso. A senhora notou que a garçonete estava quase no final da gravidez e que isso não mudou o seu bom humor, e ficou surpresa com a gentileza de que alguém lhe tinha tão pouco tratado tão bem ao estranho. Então se lembrou de Paulo. Depois que terminou a sua refeição, enquanto a garçonete buscava o troco, a senhora se retirou. Enquanto a garçonete voltou, queria saber onde estava a senhora. Quando notou algo escrito no guardanapo sobre
e sob ele 5 notas de 100. As lágrimas encheram os olhos quando leu o que a senhora escreveu. Você não me deve nada, eu já tenho bastante. Alguém me ajudou hoje e da mesma forma estou ajudando você. Meu coração está cheio de amor ao próximo. Uma bela lição, né, irmãos, para nós. Naquela noite, quando a garçonete foi para casa, deixou-se na cama, o seu marido já estava dormindo. Ela ficou pensando no dinheiro, no que a senhora deixou escrito. Como pode aquela senhora saber quanto ela e o marido estavam precisando daquele dinheiro? Afinal, o bebê iria nascer, em breve o enxoval quase nada existia. Agradeceu a Deus, virando para o marido que dormia ao lado, notou exausto, caiu na cama com a roupa de trabalho ainda um pouco suja, com uma das mãos enfaixada. Deu-nos um beijo e sussurrou: tudo ficará bem, eu te amo, Paulo. Então, irmãos, nós vemos que se nós queremos um mundo melhor, temos que praticar o que Deus falou, Jesus falou, né? Temos que praticar o amor. Então, irmãos, o primeiro ponto dessa lição é a interdependência entre o primeiro e o segundo mandamento. Vamos entender o que é interdependência? Primeiro, para a gente entrar no assunto aqui, é o estado de qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas por uma recíproca dependência. Então, uma coisa está ligada à outra. O virtual, a virtude da qual se realiza a mesma finalidade pelo auxílio mútuo ou coadjuvação recíproca, né? Então, é uma coisa que liga uma coisa à outra. Interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. A intenção de Jesus é resumir o decálogo, os 10 mandamentos, em 2 grandes mandamentos. Consiste em harmonizá-los e não evidenciar qual deles é o mais importante, né? A pergunta aqui, o texto aqui quando a gente lê as escrituras diz assim, né? O subtexto, né? Que é o grande mandamento. Foi a pergunta dos fariseus: qual seria o maior mandamento daqueles 2, né? Na verdade, o que os fariseus queriam saber de Jesus, qual dos mandamentos eram os mais difíceis de cumprir. O Senhor vai além esta pergunta capciosa dos fariseus e nos apresenta o amor como fundamento primordial. Primeiro, nós vamos aqui entender o que é a palavra capciosa. Muitas pessoas não sabem o que é capcioso. Um dia eu assisti um vídeo e uma das pessoas, o jornalista perguntando, e a pessoa disse: capciosa, você é uma pessoa capciosa. Aí eu fui procurar entender, e aqui no estudo veio falando sobre essa palavra, saber falar, capciosa, que procura enganar, enganoso, cavalicioso, insidioso, artificioso, malhoso, malicioso, evasivo. Então é uma pessoa maliciosa, né? Ele estava com malícia diante do Cristo, diante do Senhor. Então, o Senhor vai além da pergunta capciosa dos fariseus e nos apresenta o amor como fundamento primordial. Então, o que manda, rege todo o universo do reino de Deus é o amor. Se nós formos para João 3,16, fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o que rege Deus, o sentido da vida, é o amor. Nós deveríamos trabalhar na sociedade mais, ao menos falando de violência e falando do amor, porque o amor cobre multidão de pecados, né, irmão? Os irmãos, perdoam aqui agora, né, que eu tenho um problema de sinusite. Desculpa, irmão. E toda vez que eu vou fazer o vídeo, me atrapalha um pouquinho, né? Mas os irmãos, quero pedir, irmão, que entenda. Então, irmão, para a obediência aos 10 mandamentos, assim se alguém ama a Deus e não ama o próximo, é um falso cristão. Como é que você vai dizer que ama a Deus, que nunca viu, e o seu próximo que você está sempre lidando com ele e não amando, né? Então é uma contradição. Da mesma forma, se alguém insiste em dizer que ama as pessoas, mas não consegue amar a Deus, também, né?
e não consegue amar. Carrega em si uma falsa pretensão. Quando amamos a Deus, fica bem mais fácil amar o próximo. Então, quando nós reconhecemos que Deus é o ser criador de todo o universo, de todas as coisas que existem, fica mais fácil, porque nós vamos entrar no profundo do amor, porque Deus se revela em amar e amor, né? Ainda que esse seja o inimigo declarado, quando amamos a Deus, ele nos ensina a amar ao próximo. Ainda que esse seja o inimigo declarado, né? Corrigindo aqui. Ainda que o nosso próximo seja o inimigo declarado. Quando amamos a Deus, ele nos ensina a amar ao próximo. Alguém que ama a Deus e sabe que Deus o ama, sente que tal relacionamento resulta em um amor transbordante capaz de alcançar alguém. O amor é o grande mistério revelado pelo Senhor Jesus, que nos torna capaz de proporcionar quando alguém, quem ama a Deus, sempre fará de tudo para promover o bem-estar do próximo, né? Então, se nós amamos a Deus, vamos sempre procurar amenizar a vida daquele que está próximo da gente, né? Auxiliando, ajudando. Por exemplo, a palavra submissão caiu em desuso, perdeu a sua essência. Parece que uma pessoa submissa é escrava do lar. A sociedade atual defende que a submissão conjugal é algo pejorativo, né? Na verdade, a submissão é feita por quem ajuda na missão. Olha só, irmão. Então, é uma pessoa que está ajudando a levar, né? A missão do marido é cuidar, zelar por sua esposa. Uma esposa que ajuda nessa missão, na verdade, ela está colaborando para o seu próprio bem-estar. A esposa admite submissão, desde que o marido seja para ela tudo o que Cristo é para a igreja. Então, o que Cristo é para a igreja? Vamos ver em Efésios, lá nas cartas de Efésios, né? Vou procurar aqui rapidinho aqui, né? Cartas de Efésios 5, 25. O que Cristo é para a igreja, né? Assim mesmo, o marido deve ser para a esposa. 5, 25. Diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então, quando é recíproco, quando o marido tem zelo pela esposa, pelo lar, pelo casamento, pelo cônjuge, ele está cuidando da sua esposa, assim como Cristo zela pela igreja, né? Uma comparação. O marido que conhece o amor de Cristo cuidará bem da sua esposa. Hoje em dia, irmão, nós temos visto aí nas mídias maridos matando suas esposas, né? Não sabemos por que definitivamente, mas talvez seja porque não conhece o Criador que ama a igreja, né? Talvez se ele conhecesse o Criador que ama a igreja e ele lesse esse versículo, entenderia como amaria a sua esposa, como seu próprio corpo, né? Porque já não somos duas carnes, mas somos duas carnes e uma, então é o mesmo corpo, né? Segundo ponto, irmãos, que nós vamos abordar aqui dessa lição: amar o próximo é transbordar o amor de Deus. Eu falei que Jesus veio trazer o sentido do amor, dessa palavra. Eu creio que antes de Jesus não tinha sentido o verdadeiro amor, mas agora nós temos o verdadeiro amor, porque Deus é amor. Então, Cristo, da mesma forma que sintetizou os 4 primeiros mandamentos em um grande mandamento, agora resumiu o 5º ao 10º mandamento em um segundo grande mandamento: amarás o teu próximo, né? Se observar bem, veremos que o 5º e o 10º mandamento Deus tratou do cuidado para com o próximo. Se os primeiros 4 mandamentos do decálogo são exclusivos a Deus,
o quinto e ao último mandamento alusivo ao nosso semelhante, né? É interessante a sabedoria de Deus, como mais tarde Deus resume esses dois grandes mandamentos, né? Ele criou 10, mas fez 10 mandamentos, mas resumiu em 2 para nós nesses dias, né? O amor ao próximo não nasce em nós. Tal sentimento não é inato. Já nascemos dialogando com o pecado, né? Somos egoístas, competindo sempre com o próximo. Vamos ler, irmão, Tito, né? Carta a Tito. A carta Tito, capítulo 3, né? Eu gosto de separar. Está aqui, Tito 3, 3. Tito 3, 3. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências ou pecado, deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Antes de Cristo nós éramos assim. Antes de Cristo se revelar a nós, o Deus Filho, né? Que veio a este mundo, se fez carne por nós, o Verbo que se fez carne, e nós vivíamos assim, sem amor. Na verdade, quem trouxe o sentido do amor foi Deus, foi Jesus. E se nós aproximarmos de Deus e seu Santo Espírito através da mediação, da ligação, do ligamento entre Cristo, o nosso coração duro de pedra era transformado em um bondoso coração. Vamos ver, irmãos, em Ezequiel, profeta Ezequiel, né? Essa meditação, né? Ezequiel 36, vou aqui rapidinho, né? Jeremias, Ezequiel. Ezequiel 36. Como já falei, nós não perdemos tempo, nós investimos no reino de Deus quando nós procuramos a palavra, né? 26, 28, né? Diz assim: E vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, né? Então, o profeta Ezequiel, ele fala da intenção de Deus de dar o Espírito Santo, de entrar no nosso coração e fazer morada, né? Coração. A sociedade atual se relaciona onde o amor é apenas uma espécie de pronome de tratamento. É comum recebermos cartas onde o cabeçalho se lê o registro: amado pastor, ou ainda amada igreja. Os nossos relacionamentos ocasionais também agimos dessa mesma forma. Olá, amado, olá, amada. Será que amamos mesmo? Será que existe um amor e é verdadeiro total pelo próximo? Certamente que não. Amor parece que se tornou apenas uma gentileza relacional e não uma evidência que estamos de fato, que fomos alcançados e transformados pelo amor de Deus. Então, irmão, temos que ter o verdadeiro e genuíno amor, né? Que é se importar com as almas, é que eles conheçam o verdadeiro Cristo como um dia nós conhecemos. Então, amamos por interesse nos dias atuais. Não existe almoço grátis, ainda que a bondade nos alcance ao ponto de doar um prato de comida a alguém faminto, ficaremos aguardando o final, o agradecimento, se alguém, após saciar sua fome, for embora sem agradecer.
será motivo de frustração de quem lhe forneceu um prato de arroz e feijão. É verdade. Isso muitas das vezes acontece e nós ficamos frustrados. Poxa, nem agradeceu, né? O autor está fazendo essa colocação aqui. Para o bom ter o amor de Deus em que será capaz de alcançar o próximo, é necessário nascer de novo. Lá no Evangelho de João, nós vamos ver João, ele vai falar disso, João 3:3, que diz assim, né? João 3:3. É o evangelho evangelístico, né? Que nós, João 3:3, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso aqui ele foi falando por o Nicodemos. E Nicodemos, que era, fazia parte ali do Sinédrio, foi visitar Jesus à noite, porque ele temia, porque se visse ele ali, Nicodemos conversando, o próprio Sinédrio expulsaria, né? E ele temia isso, e ele foi indagar Jesus sobre esse novo nascimento. É necessário nascer de novo, né? Então, irmãos, nós temos que nascer. Como que nós nascemos de novo? Largando a velha criatura. É preciso abrir mão da velha criatura. É necessário relacionar-se com Jesus para que ele preencha o coração egoísta, ganancioso, insensível, até que o coração seja transbordante do amor. Hoje em dia, irmãos, a humanidade peca muito porque são egocêntricas, só pensa em si, só quer para si, e não pensa no coletivo, né? Por isso que nós estamos vendo na sociedade muita violência, muito egoísmo, né? Muita desarmonia na sociedade, porque não pensamos no coletivo, sim no individualismo, né? Só para si. Então nós falamos aqui, irmão, da interdependência entre o primeiro e o segundo grande mandamento. Nós falamos no segundo tópico, amar o próximo e transbordar o amor de Deus. Agora entramos no tópico final, terceiro e último tópico, amar o próximo, significa, antes de tudo, amar a Deus e a si mesmo. Aqui ele vai fazer um comentário sobre a primeira viagem dele, o autor está falando. Em minha primeira viagem de avião, algo me chamou a atenção e a apreensão cedeu lugar de curiosidade antes de a aeronave decolar. O procedimento da equipe de bordo foi reunir-se em frente à cabine e conceder várias instruções, né? Então ele foi levado ali, frente à cabine da aeronave, do avião, para receber instruções como deveria se comportar. Em uma delas, a comissária disse que o caso de despressurização da aeronave, a máscara iria cair sobre nós. Caso tivesse com uma criança ou algum parente, o próximo assento ao lado, a máscara de oxigênio deveria ser posta em mim no primeiro momento, para depois socorrer o outro. Aquilo me intrigou muito. Isso beirava o egoísmo, e quando o avião pousou, fui perguntar: moça, por que aquela orientação? Afinal, meu dever é cuidar do próximo. Ela me esclareceu e nunca mais esqueci o que me dissera. Senhor, na tentativa de salvar alguém, sem antes lhe salvar por falta de oxigênio, morreria antes. Ficou claro para mim as palavras do Senhor Jesus: amarás ao próximo como a ti mesmo. Como posso amar alguém se estou morto? Como poderia salvar alguém se antes preciso de salvação? Como ajudar a cura de alguém se sou eu que precisa de ajuda? Então, irmãos, nós, para ajudar as pessoas, temos que estar ligado com Cristo, ter a salvação, adquirir a salvação e a comunhão com o nosso Deus para ajudarmos ao próximo a encontrar o caminho da salvação. Antes de amar o próximo, deve amar a nós mesmos. Pode até parecer um ato egocêntrico, mas Deus quer que antes de amar o próximo, devemos apresentar a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. Então nós vamos lá para a carta de Romanos,
Carta aos Romanos, né? Capítulo 12, Romanos 12, vou acelerar aqui um pouquinho, né? 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o verdadeiro culto a Deus, quando nós se apresentamos ante a Deus, perante Deus, agradáveis, né, em comunhão com Ele, para que depois nós apresentamos ao próximo as palavras de conversão, de transformação. O apóstolo Paulo, sabendo que estaria completando a sua carreira neste mundo, enviou um conselho a seu discípulo Timóteo. Era o velho pastor, na casa de Paulo, né? O pastor, aconselhando o jovem pastor, seu parecer foi: tem cuidado de ti mesmo. Isso está em Timóteo, né? 16, acho que é a primeira Timóteo, né? Vamos ver aqui. O apóstolo Paulo orientando ao jovem pastor Timóteo, né? O discípulo dele, que evangelizou de perto a Timóteo, 4:16. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, e persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Então, meu irmão, antes de nós evangelizarmos, de levarmos a palavra, temos que estar ligados em comunhão com o Criador, porque assim o efeito será verdadeiro, né? Assim, a recomendação paulina é para que o pastor nunca esqueça que a primeira ovelha do seu rebanho não é a esposa, os filhos, tampouco as ovelhas que Cristo lhe confiou. A primeira ovelha do pastor é ele mesmo. Talvez, irmão, não sei, né, a minha palavra aqui, muitos pastores desistindo do seu ofício de pastor, né, da sua chamada de pastor, porque talvez ele queira cuidar dos outros e esquece de si mesmo, né? Então a recomendação sábia do apóstolo Paulo foi que, primeiramente, ele cuidar de si, e depois da esposa, dos filhos e do rebanho do Senhor. Só conseguirei ajudar alguém se antes tenho certeza que a minha saúde está perfeita. No discurso dessa despedida de Paulo aos anciãos da igreja de Efésios, anciãos e pastor, praticamente é quase a mesma coisa. Não foi outro senão os conselhos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Atos 20:28. Então, irmãos, devemos olhar primeiramente para nós, para que possamos cuidar daquilo que Deus confiou a nós. Ainda que eu não seja pastor, mas Deus confiou algumas almas eu evangelizar. Para isso eu fui chamado, para evangelizar, né? Levar a mensagem da cruz, né? Somos discípulos de Cristo e devemos honrar esse chamado, né? É um privilégio para todas as pessoas que fazem parte desse reino falar do amor de Deus. Você não vai falar de um presidente, você não vai falar de um embaixador, você vai falar do Criador dos céus e da terra. Que honra para nós levar essa mensagem, né? A única forma de demonstrar o nosso amor a Deus é manifestando em amor ao nosso próximo. A prova de que o cristão ama a Deus é através do amor que expressa ao seu próximo. Antes de sair por aí tentando amar alguém, antes tenha cuidado de ti mesmo. Cuide-se para poder cuidar de alguém. Ame a Deus e Ele ensinará a amar a si e ao próximo. Então, irmãos, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Cumprir esses dois mandamentos, irmão, com certeza você estará cumprindo o decálogo. E esse é o ensinamento que o nosso querido pastor, eu esqueci o nome dele aqui, mas perdoe, né? Nosso pastor querido que trouxe essa lição, né, para nós.
Assim, irmão, nós queremos agradecer à Convenção Batista Fluminense, agradecer aos irmãos. E antes de terminar esse estudo desse trimestre, eu quero ler aqui para pensar e agir. É possível amar a Deus e ignorar as pessoas? É uma pergunta, né? É possível amar a Deus e ignorar as pessoas? Como extrair de Deus o amor capaz de transbordar e alcançar o próximo? Quais as práticas cristãs que devem ser realizadas para que alguém esteja apto para amar o próximo? Né? Então devemos refletir sobre essas 3 perguntas. Mas antes de terminar esse vídeo, quero orar também por mim, né? Aqui praticando o estudo. Primeiro orar por mim e também orar por vocês, também agradecendo a Deus sobre todos esse estudo que nós temos feito aqui nesse canal. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus juntos? Senhor Deus, Senhor meu nosso Pai, Criador dos céus e da terra, como é bom, Senhor, estar na sua presença e sentir o toque do Espírito Santo, do seu amor sobre as nossas vidas. Agora eu quero te agradecer pela minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, pelas belezas e as maravilhas, coisas que muitas das vezes nós não notamos, mas das simples coisas que o Senhor nos liberta, nos tira, nos afasta do mal. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelos inscritos, aqueles que já são inscritos, e aqueles novos inscritos, que a graça, o amor de Deus recaia sobre a sua vida, sobre a sua família, a bondade e a misericórdia dos altos céus, que haja prosperidade, Senhor, tanto financeira como prosperidade espiritual, que a sua vida cresça e cresça para a felicidade de toda uma nação, que ele seja bênção onde estiver, que eu seja bênção onde estiver, aonde nós formos, Senhor, que a luz de Cristo pare sobre nós e que nós possamos viver na tua dependência, ó Deus, da dependência do Espírito Santo. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós te servirmos em espírito e verdade. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo trimestre, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.